Olá, povo, que a paz esteja com todos vocês, amém? Eu sou muito feliz e grato por você estar cultuando junto comigo. Vamos ligar ao céu esse culto e eu tenho certeza que Deus estará recebendo. Vamos ligar ele ao céu e ele será ligado na terra com grandes bênçãos para mim e para você. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te reconhecemos e o agradecemos pela liberdade que temos de cultuar o teu nome. Pedimos a tua bênção e a revelação da tua palavra aos nossos corações, para que tenhamos passos de escolha saudáveis e ligadas à tua vontade. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler para vocês, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, o versículo de número 33. Aliás, o 32 e o 33. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo de número 32 e 33. Diz assim: E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados ou crucificados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Bem, eu quero falar para vocês hoje, quero falar com vocês sobre o lugar da cruz. A importância centralizada na vida de um cristão. Eu não sei o que já fizeram por você nessa vida para que você expresse gratidão. Talvez no momento de grande dificuldade financeira, alguém nem prestou dinheiro, te deu um dinheiro. Talvez em um momento de grande dificuldade com os filhos, alguém te ajudou. Talvez em um momento de escuridão, um conselho de alguém, o afago de alguma pessoa. Mas de alguma forma você vai ter alguma memória de gratidão por alguma coisa que fizeram para você no momento que você precisava. E isso trouxe um alívio. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Alguém já morreu por você? Sem dever nada? Alguém já morreu por você? Você pensa assim, olha, no parto, né, a minha mãe, a situação toda, mas alguém morreu por uma pessoa indigna como você, como eu? Alguém que merecia todo o mal? Como assim todo o mal, pastor? Por uma herança abandonada. Eu vou explicar um pouco melhor para você mais para frente. A crucificação, ela é o auge do amor de Deus por nós. A entrega voluntária de Jesus na cruz é a prova extensiva do amor de Deus e foi capaz de fazer para que nós fôssemos alcançados. Ele não precisava, mas o seu reino é de amor. Ele escolheu nos amar acima de tudo, acima do nosso merecimento, acima da nossa capacidade, acima do nosso entendimento. O centro do Evangelho se encontra em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, a cruz vazia, ela é símbolo da nossa missão. Ele foi para a cruz voluntariamente. Ele veio para morrer em uma cruz. Ele veio em uma cruz para que ela ficasse vazia depois, inabitada, com apenas o seu sangue ali carmesim. E isso, para nós quadrangulares, é a primeira doutrina, o resgate de Deus através da cruz. Ele não foi detido pela cruz, ele usou a cruz para trazer vida. Ele venceu a morte através da cruz, ressuscitando. O Evangelho de Lucas é a nossa primeira bandeira. Jesus nos salvou e ninguém pode nos condenar.
se Ele nos salvou. Quando você vê a cor vermelha, por exemplo, você aprende que ele é um sinal de alerta. As sirenes, placas de trânsito, o sinaleiro, todos apontam para uma palavra chamada pare. Quando o inimigo olha para mim, quando ele olha para você, ele vê o vermelho sobre mim. Ele vê o sangue de Jesus me justificando, o sangue de Jesus na minha vida, o sangue de Cristo sobre nós. Ele existe um grande pare na frente, impedindo o acesso do inimigo ou qualquer direito dele sobre nós. Quando ele olha para lugares abandonados, se tratando lugares que estão realmente de costas para Deus, quando ele olha para o sistema político mundial, ou mesmo países, enfim, ele pode até argumentar, é meu. Mas quando ele olha para a igreja, quando ele olha para um cristão, ele fica frustrado, porque existe uma grande placa de pare na frente dele. Não somos dele, somos de Jesus. Nossa herança não é o inferno, a nossa herança é o céu. O sangue de Jesus teve poder eterno para vencer o pecado, a brecha que Satanás usava para ter legalidade sobre o homem. Olhe para a sua vida passada, o sangue de Jesus tem poder para curar diante da eternidade esse passado. Uma vida de erros. Sua crucificação nos trouxe mensagens valorosas. Olha só, eu destaquei 5 pontos aqui que eu achei muito importante sobre a crucificação de Jesus. O primeiro ponto, a referência que eu tenho lá em Números, capítulo 21, versículo de número 9. E ali conta-nos uma história de que os israelitas, quando estavam em uma peregrinação à Terra Prometida, eles começaram a reclamar, a murmurar. E a murmuração, ela é um veneno para a própria alma. A murmuração, a reclamação, a pessoa vai acreditando nesse pessimismo, nesse negativismo, e de repente eles começaram a contaminar uns aos outros. Aí Deus lhes deu o entendimento da própria língua. Ele permitiu com que serpentes venenosas enchesse todo o arraial. Quase 2 milhões de pessoas a caminho da Terra Prometida, no acampamento deles, às vezes eles acampavam, né? Isso aconteceu por etapas, às vezes eles continuavam caminhando, mas imagine só, quase 2 milhões de pessoas, a população de Curitiba, várias serpentes começaram a picar o povo, aí Deus chama Moisés e fala, Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze, e de repente você vai colocar ela numa estaca levantada. E todo aquele que olhar para a serpente, toda aquela pessoa que for picada por uma serpente e olhar para a serpente na estaca, vai ser curada. Olha só, João 3,14 diz que assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim também o Filho do Homem, Jesus Cristo, seria levantado para que todo aquele que olhasse para Jesus fosse curado, para que a humanidade tivesse a oportunidade de ser curado quando olhasse para Jesus. E quando eu olho para o Calvário, era um lugar alto, era um lugar acessível, onde todos podiam ver. Todos tinham acesso ao Calvário. Quando eu vejo o meu casamento, quando alguns veem o próprio casamento, quando alguns olham para a criação dos filhos, ou no sistema político, ou seja, no que for, você entra, às vezes, em conflito. Mas quando você olha para Jesus, você pode ser curado, e é de dentro para fora. Você encontra referências e palavras que saram para ter um casamento saudável, para ter filhos saudáveis, para ter um posicionamento correto. Uma vez eu vi uma ilustração sobre um cabeleireiro, um barbeiro, e conta a ilustração que ele estava cortando o cabelo e de repente o barbeiro, de uma forma de chacotas e palavras assim, ele disse que Deus não existia,
E quando outra pessoa perguntou, como que você me diz que Deus não existe? Ele falou, olha só quantas pessoas que estão doentes, olha o que acontece na Ásia, na África, aqui no Brasil, olha o que acontece e tudo mais. Por isso que eu acredito que Deus não existe, porque senão Ele não deixaria isso acontecer. E de repente esse cristão levanta, quando ele está saindo do salão, ele encontra ali uma pessoa que se abandonou e também foi abandonado pela sociedade. A barba dele estava grande assim, o cabelo grande, ele mal cuidado. Aquele cristão pega aquele homem, convida ele para dentro do salão e fala assim, olha esse homem aqui. Todo mundo para e olha, o cabeleireiro olha. E o cristão diz, não existe cabeleireiro, não existe barbeiro. Como não, meu amigo, eu estou aqui. Pois se existisse, esse homem não estava barbudo, esse homem não estava cabeludo desse jeito, mal cuidado. Não, eu estou aqui, as portas estão abertas, é só ele entrar, é só ele vir. E ele falou, da mesma forma, Jesus foi levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, e não só vida aqui, vida eterna com ele. João 10,10 diz que ele veio nos dar vida e vida em abundância. Para que as pessoas sejam curadas, precisam ir até Ele. Para que os sentimentos e a vida seja trabalhada, as expectativas trabalhadas, precisa-se ir até Ele. Às vezes você foi picado por uma serpente, às vezes a situação, as notícias que você teve foram complicadas, mas isso fez você olhar para Jesus, fez você olhar para o Calvário e começar a encontrar um novo rumo de vida, porque a finalidade de tudo é que Ele queria salvar a tua alma e você estava embriagado numa vida inútil. Jesus está ao alcance, vá até Ele, busque as suas palavras, os seus milagres, você vai encontrar abrigo para todas as suas inquietações. Segundo ponto que me chama a atenção, Ele estava no centro, onde deveria estar. Ele não foi crucificado em uma catedral adornada de ouro, uma catedral adornada de moda, entre duas velas grandes e bonitas, mas Ele foi crucificado entre dois ladrões, entre dois malfeitores. Sua missão foi vir até onde o doente estava. Sua missão foi ir até onde o arrogante, o fugitivo, o confuso, o julgado pelo homem, a enganada, o oprimido estava. Jesus, em sua crucificação, deu a oportunidade aos dois, mas um não creu, um foi arrogante, um não quis, mas o outro, pela fé, creu, foi humilde, pediu salvação. Senhor, se o Senhor quiser hoje, se o Senhor quiser ter misericórdia de mim, eu peço que quando o Senhor entrar no teu reino, o Senhor permita que eu entre também. E Jesus olha para ele e fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não se apoie no próprio braço, como aquele outro homem fez, se apoiando no próprio braço, ainda no auge da sua dor, apontando o erro de pessoas, como aquele homem fez. Mas se apoie nos braços de Cristo. Jesus no centro, Ele dividiu a história, Ele mudou o calendário em antes dele e depois dele, assim como na vida desses homens. Antes da crucificação, depois da crucificação. Romanos 11:36 diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, eternamente a Ele. Amém. Ele é o centro do universo, tudo veio dele e volta para Ele. Agostinho diz assim, nascemos de Ti e só teremos descanso quando nos voltarmos para Ti. Ele pode dividir a sua vida hoje. Em que sentido, pastor? Ter uma vida antes de conhecê-lo e uma vida depois de conhecer a Cristo. Quando eu olho para o meu casamento, eu vejo o antes e o depois dele. Quando eu olho para os meus sentimentos, mágoas passadas e tudo, eu vejo antes e depois. Sempre eu tenho antes e depois. O que você está esperando para iniciar uma nova vida nele? O terceiro ponto que me chama a atenção, sua crucificação foi em um lugar de morte, Gólgota, lugar onde morriam assassinos, o lugar onde morriam ladrões, um lugar maldito.
Isso significa que ali é um lugar de morte da velha criatura. Isso é um lugar de morte, para mim e para você, de velhos hábitos, vocabulários errados, busca de pensamentos errados, onde buscávamos alegria e resposta, foram deixados no Calvário, na crucificação, porque houve um despertar. Jesus falou que aquele que quiser viver, morrerá, mas aquele que morrer, aquele que se negar, esse encontrará a vida. Não é? Eu escutei a história de um homem uma vez, que ele, no dia do batismo nas águas, a palavra batismo, ela vem do hebraico e significa sepultamento. Significa que o homem morreu para a condenação do mundo e nasceu para Jesus. Assim como o mesmo Espírito Santo ressuscitou Jesus, também nos ressuscitará no último dia. E esse homem, quando o pastor estava batizando ele insistiu em ficar com o braço para fora d'água. E o pastor falou: meu amigo, você tem que ser imergido inteiro. E ele falou: não, pastor, eu tenho umas contas para acertar ainda. Por isso ele estava com o braço para fora. Porque eu sou convertido, pastor, mas meu braço não. Mas na fé, na Bíblia, isso não existe, não há coerência bíblica com isso. É todas as áreas da nossa vida. Começar de novo. Na crucificação é onde o nosso ego, o orgulho deve morrer. O quarto ponto que me chama a atenção aqui, ali foi um lugar também de reconciliação. As línguas e povos mais representativos da época foram unidas ali. A placa sobre a cruz estava escrita em grego, em romano e hebraico: este é o Rei dos Judeus. Ali é onde Jesus reconcilia o homem com Deus, onde ele reconcilia a família, onde ele reconcilia o casal, os irmãos. O Calvário, a crucificação, é onde as ofensas, as divergências culturais, as línguas, as histórias não importam mais do que Jesus Cristo. Onde a verdadeira paz começa a reinar. Não importa se você é grego, romano ou hebreu, Cristo nos chama para ser um nele. Um. O quinto ponto que me chama a atenção: a crucificação foi um lugar de memória. O Monte Calvário, ele tinha a forma de um crânio. Isso nos sugere nunca perder a memória desse momento. Por isso nós celebramos a Santa Ceia. Por isso que o próprio apóstolo Paulo fala a partir do capítulo 11 de 1 Coríntios, que é em memória de Jesus, em memória do que ele fez, porque a memória do amor de Cristo, ela deve nos acompanhar. O céu nos ama. Olhe para a cruz e veja ela vazia, mas veja também o sangue de alguém que te ama ali. Volte para a cruz de Cristo, ela é acessível, ela pode mudar a sua vida em antes e depois, pode fazer a velha natureza ser extinta, pode te reconciliar à salvação, pode sarar as suas memórias. Uma pessoa que está anêmica fica com sono, fica desanimada, fica desligada, só quer dormir. Mas uma pessoa que o seu sangue está sadio, ela fica animada, ela fica disposta, ela fica bem. Uma pessoa que não tem o sangue de Cristo na sua vida está totalmente vulnerável. Mas uma pessoa que tem o sangue de Jesus na sua vida tem para onde olhar, tem o que fazer, sabe os passos que deve dar toda vez que olha para as referências bíblicas sobre Jesus. Você precisa se esconder no sangue de Cristo. Você precisa se proteger no sangue de Cristo, onde nem a ira de Deus encontrará naquele dia. Porque no dia do julgamento, quando Deus me olhar e te olhar, se você tiver o sangue de Jesus na tua vida, Ele vai olhar Jesus te justificando. Ele vai olhar para Jesus, o Filho amado, em quem Ele se compraz. Hoje, eu quero que você aceite a placa de pare na sua frente, para que todo esse mal seja limitado e o sangue de Cristo tenha acesso e vitória sobre a sua vida.
o mal não vai avançar, porque a luz prevalece nas trevas. No meio de uma escuridão, se você acende a luz, as trevas vão sumir. E a palavra de Deus é esse caminho. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Se você nunca aceitou o sangue de Jesus na tua vida, se você nunca aceitou esse Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, esse é o momento de você se reconciliar com o céu. Porque você não sabe o seu último dia aqui, eu não sei, mas para um cristão pouco importa isso. O importante é estar em dia com Jesus. Talvez você está inseguro e eu quero orar com você. Faça essa reconciliação tua com Deus e acredite que não é pela tua dignidade, porque isso nos constrange, mas é pela dignidade dele. Eu vou orar com você. Faça a sua oração, peça perdão e peça que o sangue de Jesus cubra todos os teus erros. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, sobre esta pessoa que está te aceitando como o único e suficiente Salvador, eu peço que o nome dela seja escrito no livro da vida. Eu peço que os teus anjos a acompanhem a todo momento. Eu peço que a tua palavra seja revelada sobre essa pessoa e que mesmo tradições sejam colocadas em jogo. Quando essa pessoa ler a tua palavra, esteja aberta para aceitar os novos passos que tem que dar, simplesmente voluntariamente. Em nome de Jesus, cura as feridas, as memórias, cura, Espírito Santo, por favor, até mesmo a pessoa que está com uma enfermidade física, alcança agora em nome de Jesus Cristo, cura os seus olhos, o seu fígado, cura o seu intestino, cura os seus pulmões, cura, Pai, o seu cérebro, cura o seu sangue, cura todo o corpo dessa pessoa, ligando a fé dessa pessoa ao céu, que ela sinta agora, Pai, a quentura, o formigamento, Pai, que ela sinta agora o teu poder operando nessa região e que um grande milagre aconteça agora, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus. Nós o agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário e queremos expressar uma vida de gratidão, ligando isso ao auxílio ao nosso próximo. É a nossa oração gratos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus é bom a todo momento. Eu peço que você divulgue essa mensagem, que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que muitos e muitos sejam alcançados. Essa é a minha vida voluntária e de tantos outros. Ah? Não generalize, porque eu tenho certeza que cada um é cada um nessas coisas. Então, meu irmão, minha irmã, já que é um culto que nós estamos oferecendo a Deus, não existe uma vida que você nasça para Jesus e que você não sirva e só espere que pessoas o sirvam. Talvez você tenha algum donativo, algum alimento que você queira entregar para alguma instituição ou para alguma pessoa. Talvez, você tenha algum valor financeiro que queira destinar também. As pessoas que são compromissadas na igreja, talvez tenham os seus dízimos, as suas ofertas. Eu quero orar nesse momento por você. E talvez você está fazendo também a campanha dos 40 dias de propósito com a gente. Se você deseja saber mais sobre isso, o meu telefone vai aparecer no canto da tela aí. Tá? É 41 99699 4524. Tá bom? Eu vou orar. Segura na sua mão a sua semente. Ou talvez, pastor, não é agora, mas é depois. Mas segura nas tuas mãos assim. Santo Deus, nós queremos ligar ao céu agora todo e qualquer donativo, toda e qualquer oferta, o dízimo que essa pessoa está ligando ao Senhor. Eu peço a tua bênção, eu peço agora que venha promover sobre essa vida a grande graça, venha destravar a vida financeira dessa pessoa, Jesus Cristo, por favor, acima de tudo, para que ela tenha paz financeiramente, como alguém que é cuidado pelo Senhor. Eu peço, por favor, Jesus, livra de toda a corrupção, livra de todo o mal, Pai. E todos os rumores, Pai, e ameaças que temos a certeza que o Senhor nos guarda por ser o nosso pastor, então nada nos faltará. Desde já o agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nessa campanha de batalha espiritual, a cruz de Cristo vazia
ela tem que ser central na sua vida. Tá bom? Não esqueça disso. Estenda a sua mão para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos vocês e todos digam amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém?